Eu quero que você veja um ou dois detalhes que Deus me deu nesse texto que eu acho que é muito bom para a gente e vai te ajudar bastante no dia de hoje e no próximo mês já também vai lhe ajudar. Então, em Mateus capítulo 15, no versículo 29. Mateus 15, versículo 29. Amém? Lá diz assim: partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. E os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. Só dar uma parada aí rapidinho. Esse texto sempre mexeu comigo, porque Jesus ele está lá embaixo, tem uma multidão trazendo seus enfermos, muito povo, a Bíblia fala, uma multidão. Esses enfermos, ele chega a classificar alguns deles, né? Ele fala coxo, cego, mudo e aleijado, e outros muitos, tinham outros também, provavelmente leprosos, outros enfermos com enfermidades normais daquela época. Só que Jesus ele sobe para um monte, ele não desce para atender os necessitados. Que interessante isso, irmãos. Sabe, as pessoas elas estão meio que mal acostumadas, né? Elas querem que realmente tudo chegue até ela com uma certa facilidade. Jesus não dá facilidade para a gente. Pelo contrário, ele pede o nosso sacrifício, ele pede o nosso esforço, ele pede que nós busquemos a ele, para que possamos encontrá-lo. E algumas pessoas têm uma ideia errada de Jesus Cristo. A gente precisa entender isso. Ele está no monte, então. Você imagina a família do aleijado, que levou o aleijado lá, eles têm que subir o monte para chegar até Jesus Cristo. Quer dizer, se aqueles familiares do aleijado ou do coxo, cego, imagina a pessoa cega ter que subir um monte, escorregar, cair, dificuldade, alguém tem que segurar ele para ajudá-la a subir sem se machucar. E Jesus não desce para atendê-los. Eu tenho um estudo sobre essas curas. Se qualquer hora dessa eu posso até trazer para você esse estudo, que Deus me deu algum tempo atrás. Mas esse não é o foco de hoje. Eu só estou comentando que é um dos detalhes que eu entendi que é importante trazer. Eles tiveram que subir até onde Jesus estava. Eu vejo a gente até saindo da igreja porque abriu uma igreja do lado da casa dela. A pessoa não sabe como é a igreja, qual a doutrina da igreja, o ensinamento da igreja, qual é o pastor dessa igreja, como que esse pastor abriu essa igreja. Abre lá uma igreja com um nome que você nunca ouviu e você não sabe como que aquele homem abriu aquela igreja, fez um curso de teologia e abriu. Era de uma igreja e rachou, dividiu com aquela igreja, está em rebeldia, aí foi lá e abriu. E a pessoa fica porque está do meu lado. As pessoas buscam muita facilidade para servir a Deus. E a gente não pode buscar isso, irmãos. Aquilo que Deus pede de mim de sacrifício tem que ser feito. De esforço maior tem que ser feito. E Ele vai nos beneficiar. Ele vai nos abençoar. Todos que subiram até Ele voltaram curados. Todos. Então você imagina um familiar subindo com um aleijado. Caramba, esse é o seu Deus, é? Esse é o seu Jesus, é? É esse homem que cura, mas podia até descer para ele não estar vendo o nosso esforço para carregar você até lá em cima. Ele não está vendo isso? Um monte de gente subindo. Por que ele não desce? Não era mais fácil ele descer? Mas quando chegou lá em cima e viu o seu parente aleijado andar normalmente, completamente curado, aí deve ter se rendido e deve ter até se arrependido do que falou. Apesar que alguns são corações duros, né? Mesmo vendo o milagre, não se arrepende do que falam, do que fazem. Mas isso aqui é um detalhe importante, tá? É importante. Nós não podemos medir esforços para servir a Deus, para buscar a Deus. Não devemos buscar facilidade. Muitas vezes Jesus não facilita, não. Ele quer ver se a gente quer realmente, se a gente busca realmente.
Então ele não facilita, ele permite mesmo que a coisa seja mais dura, para ver se a gente está disposto, com fé verdadeira, para poder buscá-lo. E ele faz isso aqui no meu ponto de vista. Ele vai para o monte, podia descer para atender todo mundo lá embaixo, mas não, ele fica lá no monte sentado, espera que o povo chegue lá em cima para que ele pudesse curar. Aí sim, vamos lá, 31. 31 não, já foi, não, 31, está certo. E de tal sorte, ele sarou todos eles, de tal sorte que a multidão se maravilhou. Aí eles ficaram maravilhados, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. Então, o esforço de subir lá com seus enfermos foi recompensado. Foi ou não foi? E eles ficaram felizes. Não meça esforços para servir a Deus. De vez em quando você vai se sentir cansado. E não é só no corpo não, é na mente também. É no espírito, é na alma. Você precisa dar a volta por cima. Eu lembro que um dia desse atrás, eu estava bem cansado. Esses dias tem sido difícil. Dezembro, início de janeiro, muito corrido. Eu não vejo a hora de passar logo o retiro, o carnaval, porque eu acho que aí vai dar uma desacelerada depois do carnaval. Mas esses dias têm sido muito corrido. Para mim, particularmente, tem sido muito corrido. E eu estava muito cansado. E eu sentei no sofá assim, liguei a televisão, nem sei o que estava passando lá, mas estava ali descansando. E aí era tardinha. E aí estava dando aquele sono. Aí eu não sou de dormir de tarde. Estava dando aquele sono. Eu falei, poxa, eu acho que eu vou dormir, sabe? Eu estou muito cansado. Aí pensei, entrei no quarto, peguei o tênis, coloquei e saí. Não tinha condição de caminhar, mas fui caminhar um pouco. Fui fazer um pouco de exercício. Depois o sono foi embora, o ânimo voltou. Quando eu vi, eu estava bem de novo. É mais ou menos isso. Tem hora que não vai dar vontade de você subir lá para encontrar Jesus, se esforçar para alcançar o que tem que alcançar. Mas você precisa vencer você mesmo. Precisa vencer sua carne, precisa vencer seu desânimo, precisa vencer seu cansaço, precisa parar de olhar para baixo, parece que está procurando dinheiro o tempo todo. Tem que começar a olhar para cima, olhar para frente. Amém, pessoal? Esse povo foi até lá em cima, todos foram curados, e aí eles voltaram louvando a Deus e agradecidos. Por quê? Porque Jesus curou todos eles. Bom, aí diz assim no 32, vamos para a mensagem. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tem o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Bom, aqui é mais propriamente a mensagem. Ele então diz que, a Bíblia diz que ele se enche de compaixão. Ele mesmo diz, ele fala, eu tenho compaixão desse povo. Então ele vê o povo se esforçar, ele vê a multidão chegar, ele vê o pessoal subir ao monte com seus enfermos, com seus doentes, seus coxos, aleijados, seus cegos, e ele não desce. Aprenda isso. Para de buscar um Jesus que vai ficar tratando você como você trata um bonequinho. Jesus é firme e ele quer o seu esforço sim para servir a ele, tá? Ele fica lá em cima, todo mundo começa a levar seus enfermos lá para cima, seus doentes lá para cima. Ele não desce para atender todo mundo tem que ir a ele e eles vão. Todos são curados, a multidão fica maravilhada. E aí ele fala para os discípulos, essa multidão, eu tenho compaixão deles, estão 3 dias. Irmãos, 3 dias. E eles estão ficando com fome, sem ter o que comer, eles não foram embora. Você entende que Deus quer o seu esforço? Que Ele quer ver algum sacrifício da sua parte? Você entende que Jesus não quer ver os crentes na igreja todos fracotes, desculpa a expressão, todos fracotes, qualquer coisinha chora, murmura, reclama, sai da igreja ou não vem na igreja? A pessoa fala, eu não saio, mas também não vou. Eu estou há meses sem ir na igreja, pastor, porque tem me dado uma dor de cabeça, aí que você tem que vir. É sério que você está há meses sem vir na igreja porque tem te dado uma dor de cabeça? Um médico uma vez falou que dor de cabeça é uma dor mais comum em todo mundo. Impossível você achar alguém que nunca teve uma dor de cabeça.
E pode ter várias razões. E na maioria delas não é nada demais, a maioria. Mas tem casos que é mais sério. E tem que ir ao médico mesmo. Mas a pessoa deixa de vir para a igreja por causa de qualquer coisa, irmãos. Não faz o menor esforço. Final de ano eu ouvi, pastor, eu não posso ir porque minha família está toda aqui em casa. Viajaram e vieram para me ver, eu ouvi isso. Eu não vou à igreja porque vieram para me ver, estão todos aqui em casa, eu tenho que dar atenção para eles. E Jesus, não está em primeiro lugar mais? Mas eu não deixei de buscar, só toda a minha casa. Irmãos, eles foram até Jesus e eles ficaram 3 dias. A comida deles acabou. Eles não tinham mais o que comer. Eles não arredaram o pé. Eles ficaram lá. E o que eles arrancaram de Jesus quando eles ficaram lá? 3 dias já sem ter o que comer, mas não arredaram o pé e continuaram lá. O que eles arrancaram de Jesus? Fala para mim. Compaixão. Ele fala, eu tenho compaixão dessa multidão. O que é compaixão? Eu separei no dicionário que é compaixão. Sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. Dó, compaixão e piedade. Tudo isso Jesus teve por ele. Ato concreto de manifestação desse sentimento, como o perdão, a indulgência, a graça e a clemência. Então, compaixão é quando você sente a dor do outro, mas não fica só de palavra, você vai lá e atende. Você vai lá e ajuda para suprir a necessidade que aquela pessoa está tendo. Você teve compaixão dela, você foi lá e ajudou. Você não ficou só olhando e dizendo, coitadinho, coitadinha, olha, não tem nem o que comer. Não, você foi lá, meteu a mão na massa e ajudou aquela pessoa. Você teve compaixão. Aquele povo arrancou compaixão do coração de Jesus. Porque a multidão foi para lá, a multidão subiu com os seus enfermos, a multidão alcançou os milagres e continuaram lá. 3 dias a comida foi acabando e eles não foram embora. Irmãos, nós precisamos aprender a nos aproximar mais de Jesus. Como nos aproximamos dele? Amém, pessoal? E entender que vale todo o esforço para estar próximo de Jesus, para fazer o que Jesus nos pede para fazer. Senão a gente vai encontrar um monte de dificuldade e vai deixar de fazer um monte de coisas que Jesus está pedindo para a gente fazer e a gente não consegue arrancar a compaixão dele e precisamos e não alcançamos o socorro. Aqui, quando ele tem essa compaixão, esse sentimento, essa solidariedade, essa compaixão dele, essa piedade, esse sentimento que ele tem por aquela multidão que estava já sem ter o que comer, aí é quando vai aparecer a multiplicação dos pães e peixes. No versículo 33, diz assim, e os seus discípulos disseram-lhe, de onde nos viriam no deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes, quantos pães tendes? E eles disseram, 7 e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos. E os discípulos à multidão, e todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Irmãos, quase 4.000 homens, fora as suas esposas, as mulheres e as crianças também. Pode colocar 20.000 aí, ou perto de 20.000 tranquilamente. Tá? Qual é a diferença, então, dessa segunda multiplicação de pães e peixes para a primeira multiplicação? Praticamente nenhuma. Nas duas multiplicações, tanto a primeira quanto a segunda, Jesus ele teve compaixão daquele povo que estava com fome. E não quis despedir o povo sem ter o que comer, para que eles não desfalecessem no meio do caminho. Jesus está valorizando aquelas pessoas. Amém? E ele está valorizando só porque ele é Deus? Não, é porque aquelas pessoas
elas se esforçaram de tal maneira para estar perto dele. Lugar deserto, longe das casas, não tem banheiro. Não existia banheiro químico aquela época. Eu creio que não. Era matinho. Era matinho. Não tinha para onde correr. Sério. Entende a dificuldade? E eles não arredaram o pé. A diferença é que no primeiro foram 5 pães e 2 peixes. Aqui eram 7 pães e alguns peixes. A diferença é que no primeiro sobraram 12 cestos. Aqui no segundo está sobrando 7 cestos. Fora isso, não tem diferença nenhuma. As mesmas multidões foram e se empenharam e se esforçaram e lutaram e ficaram lá e receberam milagres e continuaram. A comida foi acabando e eles não arredaram pé, não saíram de lá. E aí Jesus então se enche de compaixão pela multidão, tanto na primeira multiplicação, quanto na segunda multiplicação. Essa multidão vai provar da compaixão de Cristo. Irmãos, a compaixão de Cristo pode escrever grandes milagres. As duas multidões, da primeira multiplicação e da segunda multiplicação, eles viram uma coisa tremenda. Viram Jesus pegar, na primeira, 5 pães e 2 peixes, e alimentar também quase 5.000 homens, e na segunda, 7 pães e alguns peixes, e alimentar quase 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Coisas que eles não pediram isso. Eu não sei se você já recebeu de Deus algo que você não pediu. É muito bom quando a gente pede e recebe. Mas Jesus tem compaixão da gente, e Ele sabe muito bem do que nós precisamos antes de lhe pedir. Então Ele não vai lhe conceder só o seu pedido. Ele vai além, e Ele vai suprir todas as suas necessidades, lhe operando milagres na sua vida, multiplicando milagres na sua vida, até te dando o que você nem pediu. Eu vou chamar, como os antigos, de lambuja. Está te dando além do que você pediu. Entende? Tanto na primeira multiplicação, quanto na segunda multiplicação, a multidão não pediu para ele comida, não. Eles estavam já, o dia terminando, eles estavam já vendo a hora que tinham que voltar para casa, porque todo mundo com fome, inclusive as crianças, não tinham mais o que comer, comeram todos 3 dias. A Bíblia fala aqui que eles estavam 3 dias, irmãos. Olha o esforço desse povo para ficar perto de Jesus Cristo. Alguém vai dizer, claro, ele multiplicava pães e peixes, mas qual era a certeza que ele ia fazer isso novamente? Essa é a segunda. E se ele não fizesse? Você tem que vir com essa certeza. Ele vai operar. E se ele não operar? Não tem se. Não tem se. Amém, irmãos? Aquele povo, eles foram e ficaram, e você não vê eles pedindo, multiplica de novo aí, Jesus. Opa, faz novamente. Não. Eles levaram seus enfermos, receberam suas curas e continuaram lá recebendo ensinamento de Jesus. Cadê o povo de Deus que se esforça, irmão? Nós precisamos nos esforçar mais, para orar mais, para ler mais, para crer mais, para estar mais na igreja, para ajudar mais a obra de Deus, crescer financeiramente, querer crescer financeiramente, não só para o meu bel prazer, não, querer crescer financeiramente pensando na obra de Deus. Quanto mais eu cresço financeiramente, maior é meu dízimo. Maior vai poder ser a minha oferta. Esse é o sentimento que aquele que frequenta uma igreja tem que ter. Não é só pensando em si. E Deus dá além. Porque Deus curou cego, coxo, aleijado, paralítico e muitos outros. E ainda multiplicou os pães e abençoou a todos que estavam ali, sem deixar faltar nada. Ele vai te dar além. Quando? Quando a gente aprender a buscar a Deus. Ele vai ter compaixão de você. E com a compaixão dele vem a multiplicação. Amém, pessoal?
Eu penso que, eu tenho falado isso aqui, né? Eu penso que uma família que leva o seu filho aleijado é uma família que está sofrendo. Tem um filho aleijado, tem gasto, tem sofrimento, tem que ficar alguém perto dele o tempo todo. Se todo mundo vai sair, vai ter que pagar alguém para tomar conta, um cuidado maior, além da parte psicológica, tem que cuidar, aquela coisa toda. Eu penso que essa pessoa que chegou lá em cima com o filho aleijado e o filho levantou, normal, e começou a andar, Deus multiplicou a alegria dessa família. Esse filho, então, desceu saltando, cheio de alegria. Já estava bom. Vai para casa passando fome, não tem problema nenhum. Olha que milagre grande. Mas aí Jesus fez o que eles não pediram, foi além. E multiplicou 7 pães e alguns peixes. E eles ficaram admirados com a bondade dele, com a compaixão dele. Deus quer ir além com você. Deus quer te dar além do que você está precisando. Você veio hoje precisando de uma cura, Deus quer te dar mais. Você veio hoje precisando de ver um resultado na sua vida financeira e profissional, porque está passando aperto. Deus quer te dar além do que você está pedindo. Talvez você hoje tenha vindo à igreja não só para adorar, mas porque você precisa de um socorro de Deus. E Ele quer lhe dar esse socorro. E se Ele olhar para você e ver em você uma pessoa esforçada para servir a Deus, vou repetir, esforçada para servir a Deus, se Ele vê em você uma pessoa assim, pode esperar que além de fazer o que Ele prometeu fazer, Ele vai além e vai surpreender você. Amém? Fala comigo, misericórdia. Foi o que Jesus teve por aquele povo. Tanto no primeiro quanto na segunda multiplicação. E não tinha obrigação nenhuma. Ele não chamou ninguém para ir atrás dele. E ele curou todos os enfermos. Não deixou ninguém voltar doente para casa. O papel dele estava feito. Estava ou não estava? Estava. Te curei, pô. Vai para casa. Está curado. Vai para casa. Está andando. Vai para casa. Está enxergando. Vai para casa. Está ouvindo. Vai para casa. Está andando sozinho, vai para casa. Largou a muleta, vai para casa. Levantou da cama, vai para casa. Não tinha obrigação nenhuma. Mas quando ele olhou o povo, 3 dias com ele já. Olha que esforço. Que sacrifício para estar perto de Jesus. Ele se encheu de compaixão e ele chamou os discípulos. Eu tenho compaixão desse povo. Não despede esse povo do jeito que eles estão em jejum. Aqui nesse lugar deserto. Podem desmaiar pelo meio do caminho, o que eu fiz não adiantou nada. Pode até alguém morrer no meio do caminho, o que eu fiz não adiantou nada. Vamos dar de comer para eles. Ah, não tem nada para dar. Não tem problema. Eu vou agora fazer algo para surpreendê-los ainda mais. Algo que eles não pediram. Nem no primeiro, nem na segunda multiplicação, ninguém pediu a Jesus para fazer aquilo. Foi compaixão, foi misericórdia. Amém, pessoal? Foi Ele olhando para a gente e tendo compaixão da gente, amando a gente um pouco mais e desejando suprir nossas necessidades e multiplicar onde nós nem pedimos a Ele. Mas Ele estava lá e Ele fez. E Ele quer fazer na sua vida. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, para a gente fechar. Hoje eu vou entregar para você o pão e o peixe. E você vai comer o pão e peixe representando uma multiplicação. Esse mês de fevereiro vai ser o mês. Todo mundo reclama, inclusive eu. Todo mundo reclama do mês de fevereiro. Mês pequeno, feriado, difícil para a igreja, difícil para todo mundo. Nós não vamos reclamar mais a partir de hoje. Você vai comer o pão e peixe e quando virar amanhã você já vai começar a ter surpresa já. Amém, Jesus? Vai ser um mês abençoado, melhor do que o janeiro, em nome de Jesus. E se duvidar, melhor do que o dezembro, em nome de Jesus. Nada, não quero mais ninguém reclamando de fevereiro aqui, hein? E se eu reclamar, você pode me chamar a atenção, está liberado. Se eu reclamar de fevereiro, você me chama a atenção. Pastor, fevereiro, misericórdia de Jesus, compaixão, esqueceu? Pode chamar a atenção. Tá bom, mas com temor. Tem gente que... Você sabe que tem gente que você dá a mão e que a pessoa quer o braço todo, né?
Tem que ter cuidado aí. Amém? Primeira carta aos Coríntios. Vocês entenderam até aqui? Sim ou não? Vale qualquer sacrifício para buscar Jesus? Sim ou não? Vale. Vale, irmãos. A gente tem que começar a pensar nisso, porque tem muito crente na igreja, bobinho que só, e qualquer coisinha chora, qualquer coisinha reclama, qualquer coisinha quer sair da igreja, qualquer coisinha se aborrece e não se esforça. Deus manda fazer, não faz, dá a missão e não tem, a pessoa não aceita a missão, e a pessoa nunca faz o que Jesus manda. Eles fizeram até o que Jesus não mandou, porque Jesus não chamou eles para lá. Eles foram por conta própria. Eles surpreenderam Jesus, na verdade. Surpreenderam, quando Jesus chega lá, aquela multidão aparece, surpreenderam Jesus. Jesus surpreendeu eles também. Ó, coisa boa aí. Nem tinha escrito isso aqui. Surpreenda Jesus, ele vai te surpreender também. Faz alguma coisa que surpreenda ele e pode esperar que ele vai te surpreender também. Aquele povo surpreendeu Jesus, porque ele não chamou aquele povo para lá. E eles apareceram lá, uma multidão, Jesus não desprezou, teve compaixão e surpreendeu, dando a eles além do que eles pediram. Aqui tem um texto conhecido, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. O Pedro tem que multiplicar o pão e o peixe para o Pedro, entendeu? Ele deve estar lá mudando a letra aí. Acertou? Acertou, né? Como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Lembrando, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é este que me ama, tá? É bom lembrar o que é amar a Cristo de verdade. Porque se perguntar, todo mundo ama a Cristo. Alguns amam ainda aquele Cristo lá, lourinho de olhos azuis. Porque não conhece a palavra, só ama a imagem dele ali, a foto dele ali. Não conhece a palavra. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Quem não conhece a palavra não ama Jesus. E não é maldade, não. É porque ela não conhece. Não é que ela é má. Não é que ela é má, a pessoa é má. Ela ama Jesus do jeito dela. Ela não conhece a palavra, não conhece Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é este que me ama. Ele fala aqui agora que quem ama a ele, ou seja, quem conhece a palavra, quem recebe a palavra, quem entende a palavra, quem está próximo dele, quem se esforça como aquela multidão se esforçou para estar junto dele. Essa pessoa, o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu no coração dela, ela recebe. Eles receberam. Eu fico tentando imaginar, irmãos, quase 4 mil homens nessa segunda multiplicação, mulheres, uma penca de criança, muita criança, e não tinha tia da escolinha para tomar conta não, tá? Não, porque eu escuto as pessoas falar assim, tem escolinha tal dia, pastor? Não, tal dia não tem não, quem tem pouca tia para esse dia. Então eu não vou. Ué? Então você não quer ensinar seu filho no caminho que deve andar? Tem que ensinar, ué. Tem que mostrar desde pequeno o temor, o respeito pela palavra. Tem que pregar para as crianças. Tem que ler para as crianças, orar com as crianças em casa. Ou é só as tias da escolinha que fazem isso? Você não faz em casa com os seus filhos? Tem que fazer. Não tem que deixar chegar na escolinha da igreja para ler a Bíblia para eles. Aí as tias lêem a Bíblia, ora, faz corrente, aqui faz corrente com as crianças também, tá? Faz campanha com as crianças também. Ensina as crianças a usar a fé, a gente ensina. Mas sempre tem que fazer isso em casa. Aí quando a criança vier para a igreja e não tiver escolinha, ela vai ficar lá, vai prestar atenção. E o pastor falou comigo, pastor, eu esse dia batizei uma criança de 9 anos. Falei, que isso, pastor? 9 anos, novinha. É criança ainda. Aí ele falou, pastor, o senhor tem que ver. Ela chega na igreja, Bíblia e tudo, ela não quer ir para a escolinha, não adianta. A gente tentou levar ela para a escolinha de toda forma. Ela saiu, não quer mais ir para a escolinha, e ela chega na igreja
e fica lá com a Bíblia e presta atenção e anota as coisas, parece adulto, e ora. Aí os pais vieram falar comigo: pastor, estou meio sem jeito. Falei: por quê? Minha filha tem só 9 anos, ela quer batizar. Aí ele falou para os pais assim: olha, é muito nova, né, batizar com 9 anos, é uma criança. Como é que está a vida dela? Pastor, olha, a nossa filha tem surpreendido a gente. Ela ora pra caramba. E lê a Bíblia, e dá aula de Bíblia pra gente, e prega pra gente. E ela não tem medo de falar de Jesus, não. Ela ganha almas. Falei: puxa. Aí o pastor falou para mim: pastor, como é que eu vou negar água para uma criança dessa? Como é que eu vou negar um batismo para uma criança dessa? Eu tinha comentado com ele que eu batizei uma criança uma vez de 11 anos. Aí ele falou: então eu ganhei o senhor, eu batizei com 9. Aí ele me explicou por que ele batizou com 9. E eu falei: pelo mesmo motivo eu batizei com 11. Pela mesma razão. A menina tinha mais vida com Deus do que os próprios pais. Como é que eu não vou batizar? Batizamos. Entendeu? A gente precisa colocar isso no coração. Ele está dizendo que ele vai fazer além daqueles que o amam. Além do que você pede, além do que você imaginou. Ele vai te surpreender. Ele surpreendeu aquele povo lá, que estava cheio de crianças, tá? 4.000 homens, quase 4.000 homens, mais mulheres e crianças. As famílias naquela época tinham muitos filhos. Então era criança naquele dia ali. Era criança naquele dia ali. Mas os pais conseguiram controlar seus filhos. E ficaram 3 dias. 3 dias, irmãos, num lugar deserto. Não foi um dia só não, ou 2 horas só não. 3 dias. Jesus teve o quê? Compaixão. Eles conseguiram com isso arrancar dele a misericórdia, a compaixão. E Jesus fez o que fez. Fez uma coisa extraordinária. Então, na fé deles, no amor deles, eles surpreenderam Jesus e Jesus os surpreenderam. Multiplicando 7 pães e alguns peixinhos e alimentando todo mundo. E ainda sobrou mais 7 cestos, cheios. Ele quer fazer além do que você pede. Ele quer surpreender você. Amém, pessoal? Você está pedindo um puxadinho, ele quer te dar uma casa até com piscina. Pronto, acabou, é isso. Falei. Você está pedindo um fusquinha bombado, ele quer te dar um carro novo. Você está pedindo um emprego, nem que seja de salário mínimo, porque está desempregado um tempão, ele vai te surpreender. Continua se esforçando para buscar Deus, que ele vai te surpreender. Ontem, quase 10 horas da noite, uma jovem me ligou. Me ligou não, mandou mensagem. Pastor, eu louvo pela sua vida. Aí, quando começa assim, eu já fico feliz. Já sei que vem coisa boa. Né? Quando o áudio começa assim, eu já sei que vem coisa boa. Muito obrigado pelas suas orações. Pastor, concretizou a minha bênção. A partir de fevereiro, eu já sou funcionária pública federal. Ela só tem 22 anos de idade. Já é funcionária pública federal. Passou, e a gente orou muito por ela, quando ela foi entrar no concurso, ela me ligou, a mãe me ligou, o pai me ligou, a gente entrou em oração. Ela fez o concurso, não ficou lá em cima, e aí ficou esperando, porque ficou um pouco mais abaixo, mas ficou esperando, mas passou. E ficou lá, aí ela falou, agora eu recebi a notícia, fevereiro eu já vou trabalhar, já vou estar trabalhando, e já serei funcionária pública federal. Mudou a vida da menina. Desempregada. Nunca teve um salário bom na mão. Mudou a vida da menina. A partir de fevereiro, fevereiro dela já está garantido. Já é uma benção. Amém, Jesus? Tem que se esforçar. Tem que aprender a se sacrificar para servir a Deus. Você está entendendo que eu estou falando de sacrifício, né, irmão? Não estou falando de sacrifício, como alguns falam, nada disso não. Estou falando de você. Parar de chorar, parar de reclamar. Eu tinha que fazer isso, mas não deu, porque fulano não ajudou, ciclano não ajudou, ninguém ajudou, então por isso que eu não fiz, pastor. Tem que fazer. Deus te deu a missão, tem que fazer, irmãos. Faz sozinho, então.
Foi missão que Deus lhe deu? Foi, tem que fazer. Essa porta que abriu foi Deus que abriu, tem que entrar. Tem que entrar. Essa porta que fechou, foi Deus que fechou, para de chorar. Ele vai abrir outra porta para você. Que choro é esse? Ele sabe por que ele fechou essa porta. Amém, Jesus? Nós temos que ter esse esforço e Ele vai te surpreender. Quando você entender isso, Ele vai te surpreender e vai fazer além do que você imagina. Tem que amar a palavra, tem que andar na palavra. No 10, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas. Caramba, irmão. O Espírito de Deus penetra todas as coisas. Nada fica em oculto. Nada fica escondido. Nem falha, nem acerto. Qualquer esforço, qualquer sacrifício que você faça para andar na presença de Deus, para ajudar alguém, para fazer alguma coisa, para ficar na presença dEle, não vai ser esquecido. Não vai. A palavra, o Espírito, ele penetra todas as coisas, até a sua alma, o seu espírito, o seu pensamento, talvez até o mais sombrio, que você nem queria ter mais, que é coisa do seu passado, e que de vez em quando vem para tentar você, ele penetra lá para te ajudar. Penetra todas as coisas. O Espírito de Deus. Irmãos, nós temos que parar de chorar. Arregaçar a manga. E se tem que ir para o deserto em multidão para estar perto dele, então a gente vai. E se tem que passar 3 dias sem ter o que comer, a gente vai ficar. E você vai reparar, Deus não vai te deixar faltar nada. Fala comigo, nada. Continue se esforçando. E pare de dar ouvido a espíritos enganadores. Para com isso. Amém, Jesus? Eu lembro que um dia desse aí saiu no YouTube aí uma pessoa, que eu nem sei o nome, nem quero saber o nome. Jovem, falando mal do missionário e colocando a foto do missionário assim. Heresia. Por quê? Porque ele falou do dízimo. E ele falou que quem não dá o dízimo está roubando a Deus. Está escrito ou não está? Tá. Lá, aqui mesmo na primeira carta aos Coríntios, salvo engano, acho que é no capítulo 6. Não é mensagem não, é só um comentário, tá? Ele fala aqui no versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Aí o missionário falou, presta atenção que o dízimo é coisa muito séria. Roubará o homem a Deus. Está dizendo lá no Novo, quem rouba não vai. Então, o missionário virou herege. E o cara vai para a mídia, para falar para todo mundo. O cara não tem nenhum temor de estar falando de um servo de Deus, que está há anos na estrada e ele mal tirou as fraldas. E aí, vale tudo para engajar hoje, né? Mas na hora, no dia do juízo, os olhos de fogo de Jesus vão trazer à tona tudo que está errado. Então, cuidado com os espíritos enganadores. Estão falando, aproveitando a mídia para denegrir a obra de Deus, no lugar de ajudar a expandir. Amém, pessoal? É só ler a Bíblia, você vai ver que tem coisa errada. Se eu estou roubando a Deus, então eu não vou entrar no reino de Deus. E é analogia clara. Amém? Mas não é essa a mensagem, é só um comentário que eu lembrei aqui, então estou comentando com você. O que eu quero que você guarde hoje é: surpreenda Jesus. E pode esperar, Ele vai te surpreender. Se esforce, faça o sacrifício que tiver que fazer para estar perto de Jesus, para estar junto de Jesus. E espere, Ele vai te surpreender. Ele vai fazer além do que você pediu. Além do que você pediu, recebeu e Ele vai fazer além. Não é que Ele não vai deixar de fazer o que você pediu, não. Você pediu, recebeu e Ele vai além, e o que você não pediu, Ele faz também, e você vai olhar, que bênção, nem esperava por essa. Glória a Deus.
Amém, Jesus? E é assim que Deus quer fazer. Por isso que eu quero te dar hoje o pão e o peixe, para Ele multiplicar seus caminhos, para que fevereiro seja um mês diferente, um mês onde nós vamos, no final do mês de fevereiro, até fazer uma festa aqui, uma reunião de ação de graça de um mês tão bom que a gente recebeu. Quem sabe, né? Qual é o último dia de fevereiro? Vê. E cai que dia da semana? Quinta? Sexta? Vê aí, pastor. Quinta-feira? Quinta-feira. Quem sabe a gente marca uma reunião especial quinta-feira. A reunião da gratidão. A reunião da festa com Deus pelo mês que Ele nos deu. Vamos fazer a nosso esforço para vir para a igreja no domingo, na quinta-feira à noite, porque o pessoal trabalha de manhã, né? À noite, e vamos fazer uma reunião muito especial só para louvar o nome santo do Senhor e agradecer pelo mês que Ele deu para a gente. Final do mês. Não pra... Aí eu não vou estar agradecendo o início de março, não. A gente vai fazer agradecendo o que passou, de tão bom que vai ser esse mês de fevereiro, em nome de Jesus. E não quero ninguém mais reclamando de fevereiro. Amém? Feche seus olhos e inclina a sua cabeça, enquanto os irmãos preparam o pão e o peixe aqui. Pai querido, em nome de Jesus, entramos em Tua presença, para louvor do Teu nome. Eu quero agradecer a Ti pela mensagem, porque, meu Pai, a multidão Te procurou. A multidão procurou Jesus porque precisava de alguma coisa. Mas aquela multidão surpreendeu Jesus, porque permaneceram ali por 3 dias. E o que tinham de comida foi embora. E mesmo assim eles não saíram de lá. Eles estavam dispostos a fazer todo o sacrifício necessário para estar junto de Jesus. Jesus se encheu de compaixão, se encheu de misericórdia e atendeu aquele povo, fazendo algo extraordinário. Os olhos daquele povo viram algo extraordinário. Eles viram Jesus, eles estavam sentados. A Bíblia fala que eles estavam assentados. Eles viram Jesus levantar as mãos, abençoar os pães e os peixes e multiplicar de tal maneira que sobejaram 7 cestos. Meu Deus, o Senhor surpreendeu aquele povo, mas aquele povo surpreendeu Jesus com esforço, com a dedicação, com o sacrifício deles de estar ali com a sua família toda, até crianças. E assim, Pai, a bênção do Senhor os alcançou. Jesus, muito obrigado. Muito obrigado. Agora nós vamos servir, não é ceia. Não é ceia, irmãos. Todos podem participar, não é ceia. Nós vamos servir agora o pão e o peixe, que vai simbolizar a prosperidade de Jesus na nossa vida nesse mês que chega. Mês de fevereiro. Pode chegar. E vai chegar forte. Vai chegar com grandes bênçãos para esse povo. Em nome de Jesus. E aquele que veio aqui participar e se esforçou para estar aqui, não vai se arrepender. Não vai se arrepender. O Senhor vai surpreendê-los também. Em nome de Jesus Cristo. E você que crê, diga: eu tomo posse. Diga amém.